Você que está iniciando na estratégia de Surebet, tem que assistir esse vídeo até o final, que eu vou falar para vocês os prós e os contras da estratégia de Surebet, arbitragem esportiva, e hoje eu vou falar para vocês aí quais são os principais prós e contras. Vem comigo. Vamos lá. Começar ali pelos contras, né, que eu acho que é o que a galera mais bate na tecla ali da estratégia de Surebet. Então, qualquer estratégia do mercado do trade esportivo ou qualquer uma outra estratégia, o que você vai fazer sempre vai ter os prós e os contras, tá? Não tem pra onde correr. Não existe uma coisa 100% maravilhosa. E o Surebet não é diferente, tá? Então vamos lá. O que eu acho que são os contras da estratégia de Surebet? O primeiro, eu acho que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, é a questão das casas de aposta, tá? Então vamos lá. Vocês vão reparar aqui que na minha ferramenta eu tenho aqui uma quantidade grande de casas, inclusive vai ser implementada mais casas, e você vê aqui que tem bastante casas. E no Surebet, para você ter uma lucratividade, é necessário você trabalhar com 2 ou mais casas, certo? Então, você pelo menos precisa ter conta em 2 ou mais casas. Então, esse já é um ponto ali negativo em si da estratégia, porque você precisa ter conta e saldo em 2 ou mais casas. Eu recomendo ali, no mínimo, de 3 a 4 casas, e você vai entender porque eu recomendo o mínimo de 3 a 4 casas. É o seguinte, você vai ver aqui que a ferramenta aqui que eu tô utilizando tem bastante oportunidade nesse momento, né? E hoje é um dia fraco, né, pra estratégia, não é o melhor dia aqui. E tem aqui boas oportunidades aqui, isso com filtro, colocando todas as casas. Agora, se eu for reduzir o número de casas, vamos supor que eu queira trabalhar só com 2 casas. Então, eu vou estar removendo aqui as casas. Então, stop aqui. Vou estar removendo aqui todas as casas da ferramenta, tá? Opa. Vou deixar só 2 casas. BetStream 5 e Estrela Bet. Beleza, aqui eu deixei 3, vou tirar a Playpix. Ó, aqui eu deixei 2 casas, né, que é a BetStream 5 e Estrela Bet. Olha o quanto de oportunidade foi reduzida. Aqui reduziu minha oportunidade para 4, tá? Então, assim, a quantidade de casas é interessante na estratégia de Surebet. 4 entradas aqui, pô, bastante entrada aqui, deu uma combinação boa, né? Aí tem aqui também mais uma Surebet para este evento, né? Uma Surebet que tá escondida. Então aqui tava tendo uma outra Surebet, né? E assim, cara, 4 oportunidades muito bom mesmo. E vamos ver outra combinação aqui. Vai estremer assim que betando. 3 oportunidades. 3 oportunidades também é um número interessante. E aí o que vai acontecer aqui? Você vai pegar essas oportunidades, vamos supor que você quer mais. Você vai ter que ficar aqui aguardando surgir novas oportunidades. O Software, ele vai ficar mapeando ali a combinação com o Best assim que betando pra te mandar. E ele surge oportunidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quanto menor o número de casas, menos oportunidade você vai ter disponível aqui na sua grade, na sua ferramenta. Beleza? Aí você quer Best que Betfair. Ó, já não tem uma combinação nesse momento. Ele pode surgir uma oportunidade daqui a 30 segundos. Tem Best que Betfair. Você tem que ficar aqui observando, tá? Observando, analisando. E qual é a desvantagem nisso? Você operando com menos casas. A desvantagem é que simplesmente você vai ter que ficar mais atento ao software, vai ter que ficar observando, aguardando a oportunidade com a casa que você deseja trabalhar ali especificamente chegar, beleza? Essa é a primeira desvantagem, o número de casas. Recomendaria de 3 a 4 casas, porque 3 a 4 casas ia ficar bacana pra estar operando, surge bastante oportunidade, você vai conseguir ali pegar 2, 3, 4, 5 entradas por dia, bater a sua meta diária, voltar no outro dia, continuar operando e assim alavancando a sua banca, beleza? Vamos aí para o segundo ponto negativo da estratégia de Surebet. O segundo ponto negativo, eu considero, a gente falou das casas, né, que você precisa ter conta em mais de 2 casas ali, pelo menos 2 ou mais, né? Agora a gente vai falar ali justamente da questão das casas, a questão da limitação, beleza? O Surebet tem uma coisa chamada casas recreativas e casas profissionais, beleza? E no trade esportivo, de forma geral, os apostadores batem muito nessa tecla da limitação, né? E assim, quando você começa a ficar ganhando, começa a ficar sacando, a casa simplesmente vai te limitar, vai te dar um bloqueio, tá? Isso acontece com bastantes casas aí de apostas mundo afora. E isso é mundial, tá? Qualquer estratégia que você utilizar, que você ganhar muito, tá? Você vai ter a sua conta limitada, vai ter sua conta restringida. E aí, basicamente, você vai ter que ir para outra casa. E tem como reverter a limitação? Bom, atualmente não tem como reverter. Se foi limitado, você tem que, no Surebet, no caso, partir para uma outra casa, ou você tem a opção de criar uma conta secundária com os dados de um parente próximo de confiança, tipo um pai, uma mãe, um irmão, que aí você consegue continuar operando ali com uma conta secundária. Eu expliquei pra você que tem 2 tipos de casa. Casa recreativa, que é casas de apostas que limitam os apostadores, e casa profissional, que são casas de apostas que não limitam os apostadores. Então no Surebet você pode operar com as casas recreativas sim, porém tem que fazer uma boa esteira de aquecimento de conta e operar com cautela. Tudo isso a gente explica lá no nosso curso, onde a gente ensina o passo a passo para você operar com essas casas de forma gradativa, beleza? Não adianta você, por exemplo, criou uma conta aqui numa casa recreativa, né? Aí você vai começar a operar aqui no Surebet, beleza? Cara, você criou uma conta recente. Como você vai pegar uma operação de Surebet?
Porque no Surebet, como vocês já sabem, ou vão saber agora, a gente tá se aproveitando de um erro de precificação de odd das casas de aposta. Então não adianta você pegar aqui uma aposta de Surebet, que tá com uma odd errada, já de cara, você nem aqueceu a sua conta. É óbvio que a casa vai notar isso e vai te limitar. Então você tem que fazer uma estratégia de aquecimento de conta antes, esquentar bem a sua conta, para depois você pensar em rodar a sua conta no Surebet, beleza? Quanto mais rodagem a sua conta tiver, melhor para ela ter o lucro a longo prazo, tá? E tem as casas profissionais que elas não te limitam, beleza? As profissionais aqui servem para você viver do mercado de Surebet. Tem a Pinnacle, a Bet365 para operações de Surebet, a gente utiliza ambos aí e nunca teve a limitação, porque ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Uma casa que tem uma aceitação muito boa. A Stake, tá? É uma outra casa que não limita. Fora que tem outras casas aqui que não te limitam, beleza? E as recreativas, você tem que seguir todo um passo a passo para poder evitar a limitação e ter o lucro a longo prazo. Terceiro ponto ali negativo da estratégia de Surebet é o seguinte, é a questão do operacional, tá? Então, assim, o operacional do Surebet, eu acho ele muito fácil, tá? Porque eu já opero no mercado há anos e pra mim é muito tranquilo saber localizar as oportunidades e tudo mais. Porém, tem gente que pode ter dificuldade com a localização dos jogos, pode ter dificuldade com as siglas, né? Por exemplo, aqui tem as siglas, ó, 2, o que é 2? 2, automaticamente na minha mente, é o time 2, isso é óbvio. Então tem pessoas que têm dificuldade com isso. Aí aqui vem uma sigla mais complicada, H1, né? O que é H1? o que é H nas apostas? Handicap. Aí tá aqui, H1. Se tá o H, eu sei que é handicap. Se tá 1, eu sei que a aposta no time 1. Então é handicap no time 1, isso daí eu já sei. Aí aqui tá, entre aspas, mais 0.5. Então eu já sei que é handicap pro time 1, mais 0.5. Não tem muito mistério. Vou abrir aqui com vocês, clicou na setinha, e vai abrir os dois jogos, a calculadora, tudo certinho, beleza? A gente vem aqui, né, na Bet365 H1 mais 0.5 no primeiro período, tá? Primeiro período, primeiro tempo. Já tá aqui, primeiro tempo, vamos ver handicap. A aposta, família, seria aqui, ó. Handicap mais 0.5. Vocês vão reparar aqui que tem 0.0, mais 0.5. Isso daqui significa... O certo é ter só mais 0.5. Isso daqui é uma outra questão que entra no Surebet. E a questão de, após localizar o mercado, você tem que notar se tiver uma mudança ali de mercado ou uma mudança de odd, beleza? Porque no Surebet, o tempo para uma operação se manter varia em média de 2 a 10 minutos após surgir. Pode durar menos tempo ou mais tempo, tá? Isso é algo absolutamente normal. Então essa operação aqui já não está mais disponível porque ela meio que alterou, beleza? Então vamos lá. Vamos ver se a gente tem outra operação aqui. Quando alterar, muito simples, jogou pra lixeiro, não tem mistério. Vamos ver essa operação do Borussia Mönchengladbach e Valência aqui na Estrela Bet com a Betfair. Então vamos lá. Abrir aqui as duas casas. Na Bet365 você vai acima de 2,5 gols. Aqui no mercado de gols. Na Betfair o jogo é no Valência, né? Borussia Mönchengladbach versus Valência. Tiver em gols também. Menos 2,5 gols, ó, de 2,20. Aqui na Estrela Bet bateu. Vem aqui na Bet365. Ó, mais 2,5 gols, ó, de 1,95. Ó, de bateu também. Então vamos fazer aqui o cálculo dessa operação. Borussia Mönchengladbach, né? E Valência, vamos lá. Deixa eu botar aqui pra vocês. Então, aqui na calculadora, a operação bateu, né? As duas odds, eu verifiquei essa operação. Odd na Bet365 1,95, odd na Estrela Bet 2,20. É um jogo aqui que é uma operação que dá pra fazer, beleza? Aqui o lucro, 3,38%. Então, na Bet365 vai ser acima de 2,5 gols. Se der 3 gols ou mais, eu ganho na Bet365. Se der abaixo de 2,5 gols, eu ganho na Estrela Bet. Ou seja, 2 gols, 1 gol, 0 gol, eu ganho na Estrela Bet, beleza? Aqui você vai investir 1.000, vai ter um retorno de aproximadamente R$34. Você vai me perguntar, caraca, investir 1.000 para um retorno de R$34, um retorno baixo. Mas pega aí 3 operações aí, já vai dar R$100 de lucro num dia. O Surebet é uma estratégia que não é para você ficar rico, milionário, do dia pra noite. Não é uma estratégia que você vai conseguir alavancar de forma agressiva. É uma estratégia que você vai alavancar o seu capital de forma gradativa. Nem é aquela operação que você vai botar, por exemplo, R$34 para se transformar ele em R$500 mil, como é as múltiplas ali. Você vai pegar várias entradas lá que estão fazendo R$500 mil. Porque se for apostando, perdendo seu dinheiro, né? Então, se for apostar pra apostar, é melhor apostar de forma segura. Eu penso dessa forma. Então, aqui é uma Surebet, né, que tá disponível. A odd ainda se mantém. Manteve aqui as odds, 1,95 e 2,20. Então, show de bola. E assim, família, vai ter operações que você vai ver ali que a odd derreteu, vai ter operações ali que você vai ver que a odd se manteve. E é assim que a estratégia de Surebet funciona. Você vai ter que ir para as próximas oportunidades, beleza? Eu tava falando sobre essa oportunidade aqui, Estrela Bet 365, tem outras entradas. Tem a questão aqui das siglas, ó, que vocês vão ter que aprender. É uma coisa também que é tranquilo até de aprender. Se vocês quiserem, eu faço uma aula específica sobre as siglas, comentem aí embaixo. Basicamente é isso, tá? É assim que funciona a estratégia de Surebet. E o contra dela é esse, a questão do tempo ali de duração das oportunidades, tá? Porque você está se aproveitando de odds erradas das casas de aposta e vai ter esse tempo de duração normal, tá? Normal. Vai ter várias operações que você vai conseguir pegar, vai ter outras operações que talvez você não consiga pegar a tempo. E esse é um dos contras da estratégia, beleza? Vamos aí pros prós.
Já falei muito mal da estratégia, agora eu quero falar bem dela, né? Vamos pros prós. Cara, pensa comigo. Você tá há quanto tempo no mercado do trade esportivo? Tá começando agora? Você já operou com outras estratégias? Já entrou em outros grupos de apostas? Cara, eu tô há mais de 4 anos no mercado do trade esportivo. Enfim, já tentei diversas estratégias, já comprei diversos cursos, já entrei pra diversos grupos. Aí tem grupos que tem estratégia de escanteio, disso, daquilo, você vai operando. E assim, cara, é muito chato acompanhar o operacional de um grupo, porque o grupo consegue pegar todas as oportunidades, né? Os traders. Aí ele solta uma oportunidade lá, às vezes tu tá trabalhando, tu não consegue pegar a oportunidade, oportunidades ao vivo ali. Aí a oportunidade que ele mandou você não conseguiu pegar, e deu lucro. Beleza. Aí a oportunidade que você pegou, deu head. Isso que é o complicado. Aí vai colocar lá 30% de lucro sobre a banca, né? Tive 20 unidades sobre a banca. Sendo que, às vezes, você não conseguiu pegar os lucros e acabou entrando nos heads. Tá? Então é muito relativo. Quem tá nos grupos acompanhando realmente não consegue lucrar. Eu já passei por isso. Essa é a minha experiência. E assim, a estratégia do Surebet, ela fez com que eu tivesse consistência. Porque eu não tinha esse risco do head, beleza? Então, assim, o bom da estratégia do Surebet é esse. Eu consigo ter uma lucratividade, tá? Óbvio, o lucro é menor ali, eu ganho de média de 2 a 10% sobre a operação, tá? Porém, é uma estratégia rentável a longo prazo. Então, o foco dela é a longo prazo. Então, o pró dela é esse. Você não tem o risco de perder o seu capital, não tem o risco de você quebrar a sua banca. Risco zero de quebrar a banca, tá? Risco absolutamente zero, porque você não vai conseguir quebrar a banca nessa estratégia. É impossível. Mas se você operar de forma errada, fazer alguma besteira, errar a operação, pegar uma entrada errada, pode acontecer, beleza? Mas quem tá operando no mercado há bastante tempo, quem tem experiência, nunca que vai quebrar a banca fazendo Surebet, praticamente impossível, beleza? Esse é o ponto importante ali da estratégia. Outro ponto é a questão de, tipo, eu não ter a preocupação ali com o jogo, cara. Isso daí é muito bom. Você faz a entrada ali, não precisa ficar olhando o jogo, se preocupando se aquela entrada vai bater, não vai. Então, automaticamente, você tira um peso das suas costas. Você apostou ali na vitória do Brasil. Aí, na outra casa, você apostou no resultado oposto. Você sabe que você vai ter seu lucro ali, seus R$50 de lucro na operação. Agora, imagine você apostar ali R$1.000 na vitória do Brasil. E se o Brasil empatar? E se o Brasil perder? Igual muita gente já perdeu tiro com a seleção brasileira aí, quando empatava com a Venezuela, com o Chile, com o Paraguai, perdia. Cara, é complicado, o mercado de trade esportivo é complicado. Então, outra coisa que faz com que você tenha lucratividade, né, é o controle emocional. Então você vai ter lucro, vai ter perca no trade esportivo, mas no Surebet não, você só vai ter lucro. Então você tira esse peso emocional da sua cabeça, cara. Isso é muito bom. Tem nada mais gratificante que você botar a cabeça no travesseiro ali, sabendo que você não vai estar no negativo, que você não vai quebrar a banca, que sua banca está sendo alavancada ali de forma pouca, mas de forma consistente, tá? Imagina, você pega 3 entradas ali lucrando R$50. Deu R$150 num dia. R$150, se você conseguir repetir isso nos próximos dias, durante um mês, é um valor muito grande de lucro, tá? É mais de 3, 4 mil ali. É uma renda extra ou uma renda principal, a estratégia de Surebet, beleza? Outra forma que vocês surgiu outras oportunidades. Então, esse é um dos prós da estratégia de Surebet, tá? E basicamente é isso, família. Vou terminar esse vídeo por aqui. Expliquei pra vocês aí os prós e os contras da estratégia de Surebet. E não tem muito o que falar dos prós, né? Porque, na verdade, basicamente é uma estratégia que vai fazer você ter o lucro a longo prazo, sem depender da sorte. E ela tem muitas vantagens pro seu operacional, que você vai agregar bastante. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.